paz do Senhor a todos. Continuando nas nossas pré-aulas, na revista desse trimestre que temos no livro de Ezequiel, hoje nós vamos começar os estudos na parte escatológica do livro e que seguirá com as próximas lições. A lição de hoje nós vamos ver a campanha da primeira campanha de Gog e Magog. A lição de número 10 nós veremos o Vale de Ossos Secos. A 11 o Templo Milenial. Na 12 o Fluir do Espírito e o Rio da Vida. E na 13ª lição e última do trimestre vamos falar da Jerusalém Milenal. A nossa lição vai tratar, como já dito, a lição de número 9 tratará da campanha de Gog e Magog, constante nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Então temos nesta videoaula que iniciamos pela lição de número 9, que é Gog e Magog, um dia de juízo, o qual nós temos no nosso texto áureo, que diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Constando do livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 8. Mas no transcorrer da lição nós vamos perceber que essa citação ela vai falar da segunda campanha de Gog e Magog, e nós vamos definir exatamente onde elas se encaixam. Nós vamos ver as 3 grandes batalhas escatológicas que vão acontecer ainda, que estão por acontecer, e a de Ezequiel é a primeira delas, a primeira das 3. E nós vamos dar a noção para os irmãos destas 3 batalhas, destas 3 campanhas militares, e a diferença entre elas. A nossa verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, que nós vamos ver na lição seguinte, o Vale dos Ossos Secos, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Bom, na nossa introdução da nossa lição, os irmãos vão ler Ezequiel capítulo 38, capítulo 39 e vão perceber que falam de um conflito em que Israel terá um êxito militar. Vai ser uma vitória da nação de Israel sobre um inimigo que ainda há de surgir. Israel sairá fortalecido da guerra contra Gog e Magog. E aí eu vou usar só a expressão, vou passar a usar só a expressão Magog, que é a terra. Gog nós vamos ver, Gog é o nome do príncipe deste local. Então, seria Israel sai fortalecido da guerra contra Magog, que vai pôr o país de Israel em condição de fazer o acordo com um governante mundial, no caso o anticristo. E aí nós vamos ver que essa batalha ela vai anteceder a tribulação, grande tribulação, lá os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Então, como eu disse para os irmãos, as próximas lições da nossa revista são todas elas de cunho escatológico apocalíptico. Então, muitas perguntas vão surgir, muitas dúvidas vão surgir, mas os irmãos tenham certeza de que a revista está direcionada para tentar esclarecer essas dúvidas. Claro que há necessidade de pesquisas, há necessidade de entrarmos para dentro da palavra, de buscarmos bons livros, boas literatura sobre o assunto, porque existe uma série de interpretações. Como eu gosto de dizer, escatologia é uma história que não aconteceu. Então vai ter diversas interpretações. O que já aconteceu, a profecia escatológica que aconteceu, ela se tornou história pura. Só que a escatologia no sentido literal ou geral da palavra são coisas futuras que nós tentamos interpretar conforme a visão do profeta. Nós vamos ver que Ezequiel vai denominar povos que talvez até nem saibamos exatamente onde eles se desenvolvem ou se desenvolverão. E se tem uma ideia, se imagina, mas não se tem certeza. Escatologia nunca é uma certeza, Nós sempre vamos ter margem à interpretação. Bom, mas antes de irmos para a lição sobre a campanha de Gog e Magog, deixe-me começar com os irmãos com 4 advertências. Que quando se começa a estudar escatologia, com a vivência do estudo escatológico, a gente tem que entender que, primeiro, Deus não escolheu nos dar todos os detalhes sobre o fim dos tempos. É uma opção divina, é vontade divina, nós temos uma noção.
das coisas que hão de acontecer, mas ele não nos deu todos os detalhes. Até mesmo aos seus profetas, ele fez um vislumbre das coisas futuras e não deu nenhum grande detalhe. Segundo, ao lermos sobre Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39, descobrimos que entender o material bíblico é bastante difícil. Vamos tentar fazer o nosso melhor, e eu vou tentar fazer o meu melhor para sintetizar esses ensinos bíblicos de forma mais simples possível. O livro de Ezequiel, ele é um livro complexo. Os irmãos têm percebido nas lições que o livro de Ezequiel é um livro complexo porque a Ezequiel foram dadas visões que são muito simbólicas. Inclusive a batalha ou a campanha de Gog e Magog, ela é cheia de simbolismos. Nós vamos tentar, assim, da melhor maneira possível, direcionar os irmãos para que entendam a luz do ensino da Assembleia de Deus, porque existem diversos outros ensinos em diversas outras denominações, com diversas outras análises. Então, o que vai ser trazido para os irmãos aqui é o que há de o que a Assembleia de Deus ela preconiza como a melhor interpretação para a campanha de Gog e Magog. Terceira advertência. A principal razão pela qual Deus nos encoraja a estudar a profecia é estabelecer um fundamento para uma vida santa. Precisamos ter nossas vidas limpas e prontas quando a trombeta soar. Eu sou um que normalmente eu digo que a escatologia a gente estuda para ensinar, a gente estuda para saber, mas o meu ponto de vista, a escatologia para mim vai até o capítulo 4 do livro de Apocalipse, porque depois disso a igreja vai ser arrebatada e o que acontecer na terra, acontece na terra. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro no tribunal de Cristo e voltaremos apenas para a batalha do Armagedon e depois para o milênio. Mas é nossa responsabilidade conhecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e mostrar para o mundo que as profecias estão se cumprindo e que nós devemos buscar uma vida santa, porque queiramos ou não, o relógio de Deus vai correndo, as coisas vão acontecendo e elas não deixarão de acontecer, e nós temos que estar preparados para sermos arrebatados e preparados para falar ao mundo as coisas que irão acontecer, para que o Espírito Santo fale, convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Quarta e última advertência. Viva como se Cristo estivesse voltando nos próximos minutos. Contudo, planeje como se ele não viesse por mais de 1000 anos. Então, essa citação de um grande teólogo, ela nos dá a entender que nós temos que estar sempre preparados para o arrebatamento da igreja e para a volta de Jesus. Mas nós temos que planejar as nossas vidas, não podemos deixar os nossos afazeres, porque nós não sabemos quando se dará este retorno, a parousia que nós temos no livro do Novo Testamento, que é o arrebatamento, é o arrancar da igreja da terra. Que inclusive, na nossa lição, nós vamos perceber que a campanha de Gog e Magog, ela vai abrir caminhos para que Israel faça um acordo com o anticristo, e para que isso aconteça a igreja não pode estar na terra, porque o livro de Tessalonicenses nos alerta que nós ainda somos o que restringimos, ou a presença da igreja na terra ainda é o que restringe a atuação do anticristo. Mas o que é, e aí entrando na lição, o que é a guerra entre Israel e Magog? Bom, na sequência do estudo do profeta Ezequiel nós vamos perceber, e aí houve uma inversão, porque a aula seguinte vai falar do Vale de Ossos Secos. O capítulo 37 do livro de Ezequiel fala do Vale de Ossos Secos. 38 e 39 vai falar da campanha de Gog e Magog. Então, na sequência deste estudo do profeta Ezequiel e da sua aplicação aos nossos dias, nós vamos analisar essa profecia constante dos capítulos 38 e 39, que é o limiar, ou seja, ela é o que vai dar início dos últimos acontecimentos da história da humanidade, do juízo sobre a humanidade e do juízo sobre Israel. Então, os grandes juízos de Deus vão começar a partir desta campanha de Gog e Magog. A profecia dos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel fala-nos de uma guerra, um conflito armado,
que será travado entre Israel e um grupo de nações que está lá determinada pelo profeta, foi vaticinada pelo profeta, que se unirá a um país chamado Magog, cujo seu chefe, o seu líder, Gog, que pretenderá invadir a terra de Canaã. E ainda o livro de Ezequiel 38:8 vai usar essa expressão no fim dos anos. Ou seja, é para quando estiver terminando. E todos nós sabemos que a doutrina escatológica ela não aponta para a igreja. A igreja não faz parte da doutrina escatológica. A doutrina escatológica é para Israel. É o tratar de Deus com o povo de Israel. Para isso deveríamos adentrar a fundo ou ter um bom conhecimento de 70 semanas de Daniel, lá do capítulo 9 do livro de Daniel, que não é o mote dessa lição, mas para que os irmãos entendam, das 70 semanas que Deus determinou sobre o povo de Israel, para que houvesse então o juízo sobre todas as nações e sobre o povo de Israel, 69 semanas já se passaram, existe uma semana de 7 anos que está por vir. E a campanha do Gog e Magog justamente é o início, o que vai provocar o início desta última semana. Os oráculos, e aí o capítulo 38 do livro de Ezequiel vai começar os oráculos sobre Gog e Magog, né? Que diz assim: contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E aí nós vamos encontrar 7 oráculos. Nós vamos encontrar 7 predições. Mas essa grande profecia, ela tem 2 partes. Nós podemos dividi-la em 2 partes, que são os capítulos 38, e essa primeira parte, o capítulo, ocupa todo o capítulo 38, em que ele vai descrever a invasão de Magog e seus confederados, onde vai apresentar essas nações, vai mostrar quem são elas, e vai dizer, vai descrever essa invasão, por onde é que eles vão invadir, como é que vai acontecer. O segundo ponto é o capítulo de número 39, que anuncia a derrota desses invasores e de seu chefe, com um completo aniquilamento desse exército pelo poder do Todo-Poderoso. A palavra profética anunciada aqui anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, que a gente vai ver no capítulo 37, o vale de ossos secos, os ossos se ligando às carnes, os músculos, ou seja, existe uma restauração de Israel, e que antes que essa restauração seja completa, essa restauração espiritual seja completa, virá esse bando do norte, Gog, da terra de Magog, para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Como eu disse anteriormente, toda essa profecia ela tem 7 oráculos, 7 predições. E cada uma delas e se os irmãos forem ler os 2 capítulos, vão perceber que cada uma desses oráculos, dessas predições, ela é introduzida pela forma: assim diz o Senhor. Que está no capítulo 38, dos versículos 3 a 9. Depois o versículo 10 a 13. O versículo 14 a 16, o 17 a 23, depois no capítulo 39, dos versículos 1 a 16, 17 a 24, 25 a 29. Aí vocês vão encontrar 7 oráculos, 7 predições a respeito desta batalha e o que Deus vai fazer através do povo de Israel. Ezequiel tinha consciência de que falava de um cumprimento de eventos futuros, e que inclusive alguma parte desses eventos haviam sido preditos, especialmente por Jeremias. Se nós abrimos o livro de Jeremias, o capítulo 4, dos versículos 5 e 6, depois o versículo 26, Joel no capítulo 2, no versículo 20, nós vamos ver algumas profecias que vão estar relacionadas com esta batalha de Gog e Magog. E nós não devemos confundir este conflito, o primeiro Gog e Magog, no livro de Ezequiel, com outros 2 distintos eventos que irão acontecer. Como eu havia comentado inicialmente, haverão 3 batalhas escatológicas. E nós temos essa primeira, a campanha de Gog e Magog, que vai acontecer antes da tribulação, que vai dar início às tratativas do povo de Israel para o restabelecimento do culto no templo, e a partir daí então começa a 70ª semana.
Ao final dos 7 anos da tribulação, grande tribulação, nós vamos encontrar a segunda batalha escatológica, chamada de a Batalha do Armagedon, que é o conflito que haverá entre os exércitos do anticristo. Na primeira, Gog e Magog é um líder humano, totalmente humano. Na segunda, na batalha do Armagedon, é o anticristo e contra Israel. E ao final da batalha do Armagedon será introduzido o milênio. 1000 anos de paz ao reinado de Cristo, onde na batalha do Armagedon próprio Jesus descerá junto com seus anjos e vencerá essa batalha e instituirá o milênio, com a descida do templo milenial, que vai ser a nossa lição de número 11, a Jerusalém milenial, a lição de número 13. Então essa é a segunda batalha. Primeira batalha é a primeira campanha de Gog e Magog. Segunda batalha é o Armagedon, e a terceira batalha é o segundo Gog e Magog, que é lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, que é completamente diferente. É a rebelião final de Gog e Magog. Ao final do milênio, novamente Satanás será solto, vai conjurar as nações, e novamente o escritor, o profeta, ele usa essa expressão de Gog e Magog, que será um evento onde Satanás se rebela contra o reino de Cristo. Não mais contra a nação de Israel, mas contra o próprio reino de Cristo no final do milênio. Escrita lá no Apocalipse capítulo 20, os versículos 7 a 10. E essa batalha, essa última batalha, ela vai introduzir o último grande evento escatológico de julgamento, que é o juízo do trono branco, onde a Bíblia descreve que céus e terra fugirão, né, desse grande juízo. Então essas três batalhas é o primeiro Gog e Magog, que introduz a tribulação, grande tribulação, a batalha do Armagedon, que introduz o milênio, e o segundo Gog e Magog, que introduz o juízo do trono branco. Então não confundam as batalhas, não confundam as campanhas militares. A primeira campanha é totalmente humana, aonde Deus vai vencer através do exército de Israel. A segunda batalha, ela já tem cunho espiritual, porque é o anticristo contra Jesus, contra o Senhor, que desce aos ares para pisar no Monte das Oliveiras. E a terceira é o próprio Deus, e a Bíblia diz que vai varrer com fogo os exércitos de Satanás. Então são três batalhas distintas. Essa que nós estamos tratando nesta lição é a primeira batalha do Gog e Magog, é a primeira da série de 3 batalhas. Bom, depois que nós falamos da restauração de Israel, Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, segundo alguns teólogos, isso ocorreu no 13º ano de profecia de Ezequiel. Então ele começa já a entrar na última fase do seu ministério, e aí então começam a ser mostradas as visões escatológicas. Tanto é que ele passa a usar muito essa expressão, no fim dos anos, nos últimos tempos, no tempo do fim, que é um período histórico que Ezequiel não entendia. Ezequiel não sabia quando aconteceria, mas ele sabia que iria acontecer, e que vai terminar lá no milênio. Vai terminar após o milênio, onde todas as coisas serão feitas novas. E aí a gente pode fazer uma pergunta: por acaso é o nosso tempo? Bom, não temos como afirmar, mas a profecia ela vai se cumprindo pouco a pouco, porque o Vale de Ossos Secos é uma profecia em pleno andamento. O povo de Israel voltou para sua casa, começou a se organizar, está cada vez mais forte na região, ou seja, as juntas se uniram, os músculos estão se formando, a pele. Então essa profecia está em pleno andamento. Logo em seguida, o capítulo 38, a primeira batalha de Gog e Magog. Então, é para o nosso tempo? É uma pergunta que eu quero deixar com cada um meditar, pensar e verificar. Nós cremos que já sim é a última hora, que nós já estamos vivendo os últimos tempos, e cada dia mais temos que estar arraigados na presença de Deus, porque nós, igreja, nós não vamos ter relação nenhuma com esses acontecimentos escatológicos. Nós seremos arrebatados, seremos levados para os céus antes dessas coisas acontecerem na terra, mas nós, como eu disse anteriormente, temos que ter conhecimento, porque temos que falar a respeito disso.
Mas aí me surge a primeira pergunta: quem é Gog? Bom, Ezequiel capítulo 38, versículos 2 e 3, ele vai usar mais ou menos essa expressão: Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E aí, conforme fosse lendo, que maquinas um mau desígnio, a fim de tomar o despojo contra o povo que se congregou dentre as nações. Então é um homem. Em algumas traduções, inclusive ali, príncipe-chefe de Meseque, ele vai falar príncipe de Ros, que aí vai ser uma interpretação linguística, porque Ros em hebraico é Rosh, que é cabeça, chefe. Então pode ser um nome próprio, e aí alguns vão alegar que esse Ros é concernente à Rússia, mas como a gente vai perceber, nós não podemos afirmar, é apenas uma conjectura, né? Mas a melhor tradução seria literal, e então diz que ele é príncipe e chefe, ou seja, ele é o rei, ele é o mandatário, mas também é o líder do exército. Então ele está em dupla função. Não temos como afirmar se é a Rússia, se é a Síria, se é a Turquia. Nós vamos ver assim, nós vamos tentar verificar quem são esses países. Esta personagem resolverá invadir a terra de Canaã, a terra de Israel, as suas aldeias que estão em relativa sensação de paz no meio do povo de Israel, que até diz que é o povo que se ajuntou entre as nações, é o vale de ossos secos, né, buscando dominar os recursos naturais existentes na região, como nós podemos ver, né, a fim de tomar o despojo. Ele quer simplesmente levar as riquezas do povo de Israel. E então nós entendemos que Gog é um homem comum, é um homem qualquer, não é um ser como é o anticristo, a besta, o falso profeta ou o próprio Satanás. Ele é um homem que vai ser levado a cometer essa tentativa de invasão. E aí as próximas perguntas: onde fica Magog, Meseque e Tubal? Bom, a terra de Magog aparece 5 vezes na Bíblia Sagrada, sendo que 2 vezes no livro de Ezequiel, em relação a essa profecia do 38 e 39, 2 vezes na descrição da genealogia de Jafé, porque Magog é um de seus filhos, e a última é associada à batalha escatológica lá de Apocalipse, que é lá no final do milênio, então não vai nos interessar para esta lição. Bom, Flávio Josefo, o grande historiador judeu, ele descreve, dentro das genealogias de Gênesis capítulo 10, ele procura identificar os povos conhecidos de então. Então nós estamos vendo uma visão de um homem lá do século I depois de Cristo. E aí ele tentou, dentro do seu conhecimento, encaixar os filhos de Noé dentro das nações conhecidas. E nessa lista, José identifica Magog como os citas, que é um povo que inclusive ele é citado no livro de Colossenses, no capítulo 3, né, onde ele fala que os citas são os bárbaros, que os bárbaros na realidade eram os povos que não falavam grego, que não tinham a cultura grega, greco-romana, que estavam abaixo de uma escala social, cultural, eram estrangeiros sem nenhuma cultura da época. Né? Tanto assim que Joséfo utiliza que os citas eles eram tão cruéis que sentiam o maior prazer em derramar sangue humano, e para eles era indiferente quem fosse, inclusive eram, segundo Joséfo, como animais selvagens. Então os citas é um povo que se localiza na área do Mar Negro, bem ao norte, nas estepes russas, mas também Armênia, Cazaquistão, Turcomenistão, aquela região mais ao norte. Então não podemos precisar exatamente. Os citas sim são conhecidos como um povo violentíssimo, né? Exímios cavaleiros e guerreiros cruéis, como o próprio Flávio Josefo descrevia. Era um povo que não se prostrava, era um povo voltado para a guerra, para o combate. Então Josefo ele tenta dizer que Magog é o pai dos citas da sua época. Então, para que os irmãos tenham um conhecimento da tentativa de Josefo de direcionar a um povo conhecido da época. Tubal, ao contrário, ele fica no que seria hoje, e Josefo tenta colocar na região da Anatólia. A Anatólia, hoje, é a parte
asiática da Turquia. Por meio de uma antiga tribo, ele também vai falar, inclusive, que um outro povo que se separa dessa linhagem são os ibérios, que acabaram formando os povos originais de Portugal e Espanha. Então, para nós percebermos o quão difícil é identificar esses povos. Até mesmo uma fonte muito antiga não tem certeza exata. Ele imagina, pela tradição que lhe foi passada, que Tubal ele gerou, os seus descendentes ocuparam a região da Turquia e a região de Portugal e Espanha. Meseque, também um filho de Jafé, ele é considerado o pai dos georgianos, a Geórgia, que também era uma ex-república soviética. Ele é considerado o pai dos georgianos, que são vizinhos dos armênios, que são vizinhos dos ucranianos, como nós estamos percebendo aí. Apenas pegar um mapa e posicionar esses povos ao norte, ali na região do Mar Negro, do Mar Cáspio, seriam mais ou menos esses povos. Então, Magog ele vai ficar com os citas, Tubal com os turcos, da região da Anatólia, e inclusive nós podemos falar dos trácios, dos gálatas, dos sírios ao norte. Então é uma infinidade de possibilidades. Meseque ele vai ficar com os georgianos e também muito conectado com os chamados povos do mar. E aí os povos do mar eles podem ser inclusive os gregos, que não se tem uma certa ideia de quem sejam. Jônicos, dórios. Então existe uma série de povos que podem pertencer a esta linhagem. Por isso que a profecia ela é de difícil interpretação, porque não temos exatamente certeza que povos são esses. Sabemos apenas uma região aproximada pelas fontes antigas. E quais eventos prenunciam essa guerra entre Israel e Magog? Bom, além da existência de Magog, Meseque e Tubal, nós vamos encontrar uma aliança com outras nações, o qual o profeta ele vai dar nome a essas nações. São mais 5 nações que são identificadas como fazendo parte dos aliados de Magog nessa guerra, que são a Pérsia. E a Pérsia, essa é mais simples identificar ela, não que seja melhor, mas é muito mais fácil identificar. A Pérsia hoje em dia se chama Irã. Então o Irã é a antiga Pérsia. Até 1970, por volta da década de 60, 70 do século passado, o Irã ainda se chamava Pérsia. Então, e aquela é a região histórica da Pérsia, né? Onde ficavam as suas cidades, o seu grande império. Esse é mais fácil de identificar. O outro país é chamado Cush, ou em algumas traduções, literalmente a Etiópia, mas é Etiópia / Sudão. Então é um país ao sul do Egito, né? De cultura bélica também, era um países muito guerreiros, eram povos muito guerreiros. O próximo é chamado de Put, que é a atual Líbia, que fica ao norte da África, fica a leste do Egito. A moderna Líbia é a antiga Put. Gomer, que é o atual Iraque, e norte da Síria, porque de Gomer vai sair os assírios. Os assírios são descendentes de Gomer, então fica a região norte do Iraque e norte da Síria. E Torgama, que também é de difícil entendimento, mas as melhores fontes vão dizer que são os povos armênios. Armênios e bem orientais, os turcos orientais, né? Seriam esses povos. Então a Pérsia, então os povos que formariam essa coligação seriam o Irã, a Etiópia, a Líbia, o Iraque e a Armênia. Como eu já havia dito antes, não há certeza absoluta, é uma expectativa. E como escatologia é uma história que não aconteceu, nós não sabemos, nós apenas tentamos interpretar. Mas quando se dará essa guerra entre Israel e Magog? Sua motivação e suas consequências escatológicas? Bom, a guerra, essa primeira campanha, né, de Israel e Magog, ela se dará no final dos anos, que é um período escatológico que Jesus, inclusive, ele se reporta como o princípio das dores. A guerra predita em Ezequiel 38 e 39 é uma guerra desse período. Demonstra que Deus usará essa guerra para levar juízo a estas nações, pelo fato delas historicamente sempre perseguirem o povo judeu. Se nós formos perceber, são todos povos ao redor
que fizeram de tudo para botar os judeus sobre cabresto ou para exterminá-los. Então nós vamos perceber que esse primeiro combate é Deus destruindo o poder político, militar dessas nações. Inclusive fazendo com que Israel viva mais tranquilo, mais em paz, e que seja levado a fazer um acordo com o grande homem desse período, que será o anticristo, que, segundo o livro de Apocalipse, ele vai trazer uma falsa paz. E com isso, ele vai fazer um acordo com o povo de Israel para que se volte o culto no templo, no novo templo que os judeus irão construir. E aí, quando houver este acordo, inicia-se a tribulação, grande tribulação, um período de 7 anos, em que na metade desse período esse acordo vai ser rompido, e aí então o anticristo com seus exércitos atacarão o povo de Israel, e no final desses 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, acontecerá a guerra do Armagedon. Mas isso nós teremos outras pré-aulas que talvez tratem deste assunto. Né? A guerra entre Israel e Magog, ela ocorrerá nesse limite do início da grande tribulação. É um período, um instante intermediário de ajuste de conta, quando o relógio de Deus volta a correr, porque o relógio de Deus está parado. A partir da morte de Jesus, o relógio, a 69ª semana, se termina com a morte de Cristo. Quando Jesus diz está consumado, o relógio de Deus para, porque o relógio de Deus não é a igreja. Nós não somos o relógio de Deus. O relógio de Deus é Israel, é o povo judeu. E para eles ainda faltam 7 anos, a 70ª semana, que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Ou melhor, não após o arrebatamento da igreja, após a assinatura do acordo entre Israel e o anticristo. Do arrebatamento da igreja até esse acordo, nós não sabemos quanto tempo decorrerá. Não é ato contínuo arrebatamento da igreja, conta-se 7 anos, batalha do Armagedon. Não, os 7 anos serão contados a partir da assinatura do acordo entre o anticristo e Israel. E a batalha do Gog e Magog, a primeira batalha, serve para isso, para que Israel seja levado a fazer este acordo, para que então o seu relógio volte a correr. Porque os juízos de Deus, eles vão acontecer quer nós desejemos, quer nós não desejemos. Magog, ele vai atacar a terra de Israel para fortificar sua posição político-militar, mas também para se apossar das riquezas de Israel. E a motivação principal dele é a posse dos recursos da terra de Israel. Então, o intuito dele não é destruir a terra, o povo de Israel apenas, é destruir o povo de Israel e se apossar das suas riquezas. O que Deus vai fazer com que perca todo o seu efeito, porque Deus vencerá esse combate. A guerra entre eles, como eu estou reportando aos irmãos, ela vai ter 2 efeitos. Tudo a ver com a programação bíblica, tudo a ver com a programação profética. Primeiro vai ser o fortalecimento de Israel e a criação dessas condições para que seja instituído o templo em Jerusalém e que seja restabelecido seu culto. Porque na situação política atual digamos até inviável que isso aconteça. Haverá mesmo a necessidade de que Israel seja muito mais fortalecido na região para que haja essas condições para que isso aconteça. Então, primeira grande consequência dessa guerra, fortalecimento de Israel. Segunda, o enfraquecimento dessas nações, política e militarmente falando, e a retirada delas do caminho do anticristo, que vai ficar muito mais fácil dele instituir um governo mundial, pois essas nações que talvez fossem contrárias a essa unificação mundial vão ser postas ao chão. E isso vai tornar muito mais fácil o trabalho do anticristo nessa instituição de um governo mundial. Tudo isso são análises do texto, são exegeses do texto, hermenêutica, estudo, não que a gente saiba exatamente, como eu disse, são análises. Essa guerra, então, é um evento escatológico importante, porque ela vai dar início à contagem de prazo de Israel. Será logo após tudo isso acontecer, logo após esse combate, como eu disse, o relógio começa a contar. Então, para nós entendermos e
para terminarmos esse ponto, porque eu pretendo trazer aqui coisas que a revista não vai falar, porque a revista, por exemplo, vai falar a respeito de que é ou não é a Rússia. A gente não pode dizer quando se dará esse combate, a gente não consegue dizer. A única coisa que dentro da teologia da Assembleia de Deus que nós podemos afirmar é que nós cremos que a igreja não estará na terra. Existem muitas correntes teológicas que vão colocar essa batalha, a primeira batalha de Gog e Magog, antes do arrebatamento da igreja. Inclusive, a igreja participaria desse combate, o que para nós é inviável. Outras vão colocar esse combate no meio da grande tribulação e outras vão colocar esse combate como sendo Armagedon. Não. Para nós entendermos bem, eu vou citar apenas 3 diferenças entre essas 3 batalhas, para que os irmãos entendam, e com isso vamos terminando a nossa pré-aula. Então, existem várias considerações que deixam claro que a invasão de Gog, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, não é a mesma batalha do Armagedon de Apocalipse 16 e nem a batalha do Gog e Magog do Apocalipse capítulo 20. E aí eu vou citar apenas 3 diferenças. Primeiro Gog e Magog são mencionados aliados definidos. Nós vimos lá. Magog, Meseque, Tubal, a Pérsia, Cush, Put, Torgama e outros povos que ainda vão ser citados. Já a Batalha do Armagedon, lá do capítulo 16, fala em todas as Nações Unidas. Todas. Não existem aliados definidos. E na última batalha de Gog e Magog, sim, ali diz que Satanás será solto e vai influenciar toda a humanidade contra o reino milenial de Cristo. Então essa é a diferença entre as 3 batalhas. Outra diferença entre as 3 batalhas. Gog, um homem, é o líder dos exércitos invasores. É um ser humano comum. Na batalha do Armagedon, é a besta. A besta é quem lidera o ataque. O anticristo é quem lidera o ataque. E na última batalha de Gog e Magog, Satanás encabeça essa rebelião. Não existe um homem específico nessa última rebelião. É o próprio Satanás contra o reino milenial de Cristo. Terceira diferença e última diferença, apenas assim para nós podemos terminar a nossa videoaula. A nossa pré-aula. Como já foi explicado para os irmãos, apenas para relembrar, primeiro Gog e Magog inicia a tribulação, grande tribulação. A batalha do Armagedon inicia o milênio e o segundo Gog e Magog inicia o juízo do trono branco. Fora isso, nós não temos nenhuma indicação de que essas batalhas elas estejam interligadas. Elas vão ter os seus períodos de tempo, entre a primeira batalha e a última batalha, com um período que nós não sabemos. A única que nós temos certeza dessa diferença será entre o Armagedon e o segundo Gog e Magog, serão 1000 anos. Entre a primeira e a segunda batalha vão ser 7 anos, mais o tempo que for necessário para que Israel faça o acordo com o anticristo. Então nós percebemos, e aqui voltando para a revista, eu quero fazer essa leitura na revista com os irmãos. Na nossa conclusão, para terminarmos esta videoaula, que diz assim, é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final deste período. E aí eu quero ressaltar isso. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma predita em Apocalipse capítulo 20. Então os irmãos entendam que o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está ao lado do seu povo. E no período escatológico é o povo de Israel. A igreja, irmãos, vai estar na glória. A igreja vai estar no tribunal de Cristo. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Depois viremos e reinaremos com ele no milênio. Nós não passaremos por essas batalhas. E é isso que é o maravilhoso em todo este ensinamento. Nós temos que conhecer para explicar.
Nós temos que conhecer para anunciar, mas nós não vivenciaremos estas batalhas. Que Deus abençoe cada um, que Deus nos ajude a compreender cada dia mais a sua palavra e que Deus nos abençoe. Agradeço essa oportunidade e desejo que os irmãos busquem cada dia mais o conhecimento da palavra de Deus, porque é através dela que nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.